Boa noite, meus irmãos, sejamos todos bem-vindos, que a paz de Jesus esteja em nosso ambiente, em nossos corações. Vamos dar início à nossa reunião, chamando a nossa companheira Ana Beatriz, que fará a leitura da nossa página e logo em seguida faremos a nossa prece. Livro da Esperança, Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel. Lembra-te auxiliando. Lembra-te dos mortos, auxiliando. Indiscutivelmente, todos eles agradecem a flor de saudade que lhes atiras. Mas redivivos qual se encontram, se pudessem, te rogariam diretamente mais decisiva cooperação, além do preito de superfície. Supõe-te no lugar deles, de quando em quando, notadamente daqueles que se ausentaram da terra, carregando dívidas e aflições. Imagina-te, largando a convivência dos filhos recém-chegados do berço crivado de privações, e pensa na gratidão que te faria beijar os próprios pés dos amigos que se dispusessem a socorrer-lhes o estômago torturado e a pele desprotegida. Prefigura-te na condição dos que se despediram de pais desvalidos e enfermos, por decreto de inapelável separação. E pondera a felicidade que te tangeria todas as cordas do sentimento diante dos irmãos que te substituíssem o carinho, ungindo-lhes a existência de superfície e consolo. Julga-te no agoniado conflito dos que partiram violentamente, sob mágoas ferozes, legando à família atiçados braseiros de aversão, e reflete no alívio que te sossegaria a mente fatigada, perante os corações generosos que te ajudassem a perdoar e servir, apagando o fogo do sofrimento. Considera-te na posição dos que se afastaram à força, deixando ao lar aflitivos problemas, e medita no agradecimento que sentirias ante os companheiros abnegados que lhes patrocinassem a solução. Presume-te no círculo obscuro dos que passaram na terra, dementados por terríveis enganos, e a suspirarem no além por renovação e progresso, e mentaliza o teu débito de amor para com todos os irmãos que te desculpassem os erros, propiciando-te vida nova em bases de esquecimento. Podes sim trabalhar em favor dos supostos extintos, lenindo-lhes o espírito com a frase benevolente e com o bálsamo da prece, ou removendo as dificuldades e empeços que lhes marcam a retaguarda. Lembra-te dos mortos, auxiliando. Não apenas os vivos precisam de caridade, mas os mortos também. De pensamentos harmonizados pela leitura da página, vamos fechar os nossos olhos e fazer a nossa prece. Jesus, amigo querido, aqui nos encontramos, Senhor, buscando o Teu amparo através do estudo do Teu Evangelho, mas também através das energias do passe magnético, para que alcancemos os nossos objetivos, Senhor. Pedimos a Tua presença através dos bons espíritos, iluminando as nossas mentes e corações. Pedimos também, Senhor, que possa envolver a nossa equipe de trabalho dessa noite, que possa envolver os nossos trabalhadores que já se preparam para a aplicação do passe, assim como todos nós, encarnados e desencarnados aqui presentes. Pedimos também, Senhor, que as energias geradas desse ambiente de estudo, de tratamento, possam se espalhar pelas nossas vizinhanças, pelo nosso bairro, pela nossa cidade, Senhor. Que cada um possa recebê-la, aliviando as suas dores físicas, morais, levando alento, renovação de esperanças a cada um. E assim, Senhor, certos de que cada um de nós receberá segundo a nossa necessidade, pedimos a Tua permissão para iniciarmos o nosso estudo de hoje, dizendo graças a Deus e graças a Ti, Jesus, que assim seja.
Vamos então convidar a nossa irmã Vânia Hungria, que fará o estudo dessa noite. E o tema do nosso estudo é prece pelos mortos e espíritos sofredores. Esse tema está contido em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, itens 18 a 21. Está com a palavra a nossa irmã Vânia. Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Vamos então iniciar o nosso estudo de hoje. Nosso texto do Evangelho, que estuda o nosso tema de hoje, ele fala o seguinte, é o item 18 do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. E ele vem dizendo o seguinte: a prece é reclamada pelos espíritos sofredores. Ela lhes é útil porque, vendo que pensam neles, sentem-se menos abandonados, são menos infelizes. Mas a prece tem sobre eles uma ação mais direta. Reergue-lhes a coragem, excita-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e os pode desviar do pensamento do mal. É nesse sentido que ela não só pode aliviar, mas abreviar seus sofrimentos. Então, logo de início, os espíritos já nos trazem uma certeza de que a prece tem um efeito direto, um efeito eficaz sobre nós, tanto encarnados quando estamos desencarnados. Algumas pessoas têm a crença de que não adianta, prece não adianta para quem já morreu, para os desencarnados, porque se morreu, se era bom em vida, vai para o céu. Se não era bom, era uma pessoa ruim aos olhos das pessoas, né, sob julgamento das pessoas, ele vai para o inferno e lá vai ficar. Então acredita nas penas eternas. Mas aí nós perguntamos, né? Um condenado que está, vamos pensar num encarnado que está no corredor da morte, e ele está lá condenado à pena de morte, ou ele está condenado à prisão perpétua, que é o fim para ele da vida que ele tinha de sociedade aqui fora. E ele tem parentes, ele tem amigos, ele tem uma mãe que gosta dele. Será que todos nós vamos acreditar e podemos afirmar que essa mãe, esse filho, esses irmãos vão desistir totalmente dessa pessoa, não vão elevar o seu pensamento a Deus em prece por ele, não vão visitar, que essa mãe não acompanhará esse filho, principalmente a mãe, né? E é assim também no mundo espiritual, na pátria espiritual. Quando nós deixamos o corpo físico e os nossos entes queridos ficam aqui e pensam em nós e fazem preces por nós, nós também recebemos essas visitas. Então, essa prece, ela não leva só o alento àquele que está na prisão física, que está lá na prisão por tempo indeterminado, mas ele leva também o alento, o conforto e a renovação de pensamentos e sentimentos ao desencarnado. Eu abordei esse assunto não para discutir a crença das pessoas e nem para fazer nenhum tipo de crítica, mas só para que nós pensemos sobre os ensinamentos que Jesus nos trouxe. Jesus nos diz para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Jesus diz que Deus é o nosso Pai, de amor e bondade. É um Pai justo, bom, misericordioso. E onde estaria a misericórdia de Deus se, após o desencarne, o desenlace da alma de um corpo físico que é decomposto, que volta ao ambiente terreno, essa alma ficasse abandonada, fosse relegada a um local e lá ficasse abandonada, sozinha, longe de tudo que conheceu, que vivenciou, dos seus entes queridos, da sua história, das suas raízes que cultivou aqui na Terra, no corpo físico.
Onde estaria a misericórdia de Deus nisso? Se Deus é todo amor e bondade, se Ele não desampara nenhum de seus filhos, se nenhuma ovelha se perde, como assim? As nossas rogativas pedindo por um ente querido que desencarnou, muitas vezes por doença, às vezes por suicídio, às vezes por acidentes, ou seja lá por que motivo for, por que essas rogativas nossas, essa energia de amor, essas vibrações de paz, de boa vontade, de fé renovada, não chegariam a esses entes queridos, a esses espíritos fora do corpo? E essas dúvidas que são naturais, muitos de nós sempre temos, né? A vida espiritual, por mais que estudemos, é sempre uma interrogação, tem sempre um questionamento. E Kardec nos representou brilhantemente nisso, porque ele faz todas as perguntas que nós nos fazemos também ainda hoje. Então, na questão 320 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: sensibiliza os espíritos o lembrarem-se deles os que lhe foram caros na terra, ou seja, os seus amigos, seus parentes, né, seus familiares? E os espíritos respondem: muito mais do que podeis supor. Se são felizes, esse fato lhes aumenta a felicidade. Se são desgraçados, serve-lhes de lenitivo. Então, as lembranças dos nossos entes queridos chegam a eles, aonde eles estão. Chega a eles. Se são felizes, eles também se comprazem disso, né? Dessas lembranças, ficam felizes, reveem os momentos que nós relembramos. Eles também passam para eles e eles reveem isso, revivem esses momentos bons e se alegram com isso. Mas se são infelizes, se são espíritos que erraram tanto quanto nós aqui, às vezes até um pouquinho mais, e estão assim numa condição ainda obscura de entendimento, de repente nem erraram, mas não entendem, não têm uma base para aceitar a vida espiritual. Às vezes tem uma crença de que irão dormir, quando o corpo físico morrer, irão dormir eternamente. E aí tem uma dificuldade de despertar, de aceitar essa vida espiritual, de se verem de forma natural, confortável e vivos na pátria espiritual. Então, as nossas ações aqui diante deles, as nossas rogativas a Deus, os nossos pensamentos de força, coragem, a leitura de um evangelho, da Bíblia, que seja o seu livro sagrado de preferência, pensando neles, esclarecendo, levando as mensagens de Jesus, conversando com bondade, com amor, com paciência, para esclarecer esse ente querido, isso tudo chega até eles e ajuda e muito. Então, os espíritos, eles vêm nos esclarecendo dessa importância, porque assim como nós utilizamos a prece pelos nossos amigos, pelos nossos parentes, pelos nossos entes queridos que aqui estão conosco vivenciando, quantas vezes nós não desejamos para um amigo que vá com Deus, que Deus te proteja, estou orando para que você melhore a sua saúde, eu estou rogando a Deus para que você consiga o emprego desejado, o necessário, pedindo a Deus pelo seu filho que melhore, pelo meu filho. Nós fazemos isso o tempo todo. Então, quando esses irmãos, né, sejam eles nossos parentes, sejam eles nossos amigos, sejam eles pessoas desconhecidas que nós vemos nas ruas, nos noticiários, quando nós fazemos uma prece sincera por eles, será que não chega até eles? Será que não dá também a cada um deles o conforto que os nossos entes queridos sentem quando nós fazemos isso por eles? Com
Com certeza que chega, né? E os espíritos mostram isso para nós e não nos deixam em dúvida sobre isso. E as preces que fazemos, elas não têm a capacidade de livrar ninguém, nem encarnado, nem desencarnado, daquelas etapas por que precisam passar. Os entraves que precisam transpor, os ensinamentos que precisam arrecadar para si mesmos, ou seja, aprender, né? Nós não queimamos as etapas do aprendizado de ninguém com a nossa oração, mas nós podemos fortalecer. Nós podemos fortalecer não só os nossos irmãos encarnados, como os nossos irmãos desencarnados. Muitos deles sem saber da condição em que estão na espiritualidade, muitos deles sem perceber que já não estão mais no corpo físico, muitos deles sem perceber, sem conseguir se desvencilhar daquele corpo que já nem existe mais, mas ele fica preso ali naquele local, naquele túmulo, ele fica preso ao que ele tinha aqui no plano físico, ou seja, nos bens materiais que ele conseguiu. Ele fica preso ali porque não compreende a sua situação. Então, quando nós oramos por esses irmãos, é como se nós acendêssemos uma luzinha. Nós somos pequenos ainda. A nossa luz é uma chama de vela, mas muitas vezes a chama de uma vela ilumina o primeiro passo que nós precisamos dar. E um caminho, ele só começa com o primeiro passo. Então, quando oramos por alguém, por um desencarnado, por alguém que amamos, por alguém que nem conhecemos, mas que já aprendemos a desejar o bem ao outro, nós iluminamos um pouquinho esse espírito. E quando essa pequena chama brilha em sua mente, chama a sua atenção e o tira daquela ideia fixa dos bens que deixou, da casa que abandonou, da esposa, do marido, né, que gostaria de estar perto, do filho, a preocupação, enfim, aquilo que o prende e não o deixa caminhar, ele abre ali um espaço para ser socorrido. É isso que acontece. E o socorro sempre vem porque Deus é bom, Deus é justo, Deus é infinitamente misericordioso. Nós temos tudo o que nós necessitamos para caminhar e nos elevar ao nosso alcance. E o que nós precisamos muitas vezes é essa luzinha, é esse momento de oportunidade para sermos socorridos. E a nossa oração faz isso. O Espiritismo nos mostra a ação da prece e nos explica o modo de transmissão do pensamento. Seja quando o ser chamado vem ao nosso apelo, né, o desencarnado, seja quando o nosso pensamento o alcança. Os Espíritos nos dizem, e a ciência já comprovou isso, que existe um fluido universal, que a tudo envolve, tudo que nós conhecemos está mergulhado neste fluido universal. E através desse fluido estamos conectados a tudo, e tudo está conectado a nós. Tudo o que? Tudo o que existe no mundo físico que os cientistas já conhecem, que nós vemos, tocamos, conhecemos, e no mundo espiritual também. Os espíritos nos trouxeram isso. E esse fluido, dizem os espíritos, ele recebe o impulso da vontade, da nossa vontade. E essa vontade é o veículo que impulsiona o nosso pensamento. Como o ar é o veículo do som, o som se transporta através do ar, o nosso pensamento se transporta através da nossa vontade. A nossa vontade, ela impulsiona o nosso pensamento, com a diferença de que as vibrações do ar, elas são circunscritas a um determinado local, né? Ele tem aí um raio de alcance.
E os nossos pensamentos vão do fluido universal, eles se estendem ao infinito, não tem medida. Então, quando nós fazemos uma prece a Deus, essa prece chega a Deus. Quando nós fazemos uma prece aos espíritos protetores, aos nossos santos de devoção, elas chegam a eles também e também chegam a Deus, porque estamos interligados. Então, quando dirigimos o nosso pensamento, seja através da prece, seja através de uma boa lembrança, seja através de uma saudade, um agradecimento ou mesmo uma queixa, esse pensamento ele é dirigido a qualquer ser sobre a terra ou no espaço, de encarnado a desencarnado ou de desencarnado a encarnado. Nós estabelecemos uma corrente fluídica de um para o outro, nós transmitimos e recebemos pensamentos. Assim como o ar transmite o som, nós transmitimos através da nossa vontade o nosso pensamento e os nossos sentimentos. E é assim que a prece é ouvida pelos espíritos em qualquer lugar em que eles se encontrem. É assim que os espíritos se comunicam entre si. E nós, só para lembrar, somos espíritos. Nós não temos um espírito, nós somos espíritos. Hoje, dentro de um corpo de carne. Amanhã, na espiritualidade, na erraticidade, ou seja, sem o corpo de carne. Então é assim que eles nos transmitem as suas inspirações, os nossos mentores, os nossos anjos guardiães, os nossos irmãos de jornada também nos transmitem, né? Assim que uma mãe encarnada protege um filho que sai à noite, a filha que vai para uma festa, é através da prece, é através dos seus pensamentos impulsionados pela sua vontade de proteger, de fazer o bem. É assim que se dá o intercâmbio entre os encarnados e também os desencarnados. A prece ela não é uma coisa mística, ela não é uma atitude religiosa. Ela é uma ação direta, efetiva, de condução do pensamento através da vontade, que vai levar coisas boas, porque a prece só leva coisas boas. Então, que vai levar ao outro o melhor de nós, porque nós só fazemos uma prece, nós só oramos por aqueles a quem nós queremos bem. E Allan Kardec, nos representando sempre nas perguntas, nas interrogações, ele pergunta aos espíritos, na questão do Livro dos Espíritos 327, ele faz a seguinte pergunta: o espírito assiste ao seu enterro? E os espíritos respondem: frequentemente assiste, mas algumas vezes, se ainda está perturbado, não percebe o que se passa. E aí eu fico pensando sempre que eu vou a um velório, eu fico pensando o que as pessoas fazem ali, porque é um lugar normalmente de se encontrar os amigos, os parentes mais afastados, de saber da vida de todo mundo, de tomar um café, de abraçar, enfim, trocar informações, saber quem casou, quem separou, quem morreu, quem nasceu, quem está trabalhando onde. E o principal objetivo não é esse, de estarmos ali perto de um corpo, porque o corpo ele vai ser descartado, mas muitas vezes o espírito está ali, assistindo a tudo aquilo, e ele está, como nessa resposta dos espíritos, ele está perturbado, não percebe o que se passa. E a função nossa, é a nossa tarefa naquele momento do velório, estarmos em oração para ajudar esse irmão a se encontrar, para ajudá-lo a serenar os seus sentimentos, a sua perturbação, para que ele possa ser socorrido, para que esse espírito possa ser encaminhado para um local de atendimento, de socorro, para que possa ser explicado a ele o que aconteceu com ele, porque muitas vezes não sabe.
está ali e vai ficar junto àquele corpo, ou vai sair dali e vai seguir os familiares para sua casa e vai interferir na vida dos familiares, causando muitas vezes doenças físicas, né? Um desânimo em uma depressão no outro, um choro inconsolável no outro, porque está próximo. E fica difícil dos obreiros espirituais socorrerem esse espírito porque ele não tem esclarecimento. Então, isso é estar num velório e estar ali em prece, lendo o seu evangelho, rogando a Deus o atendimento, o socorro para aquele irmão, é o nosso dever de caridade, de cristãos, de pessoas que foram ali para se despedir de um ente querido, de um amigo, mas mais do que isso, para auxiliá-lo a trilhar o seu caminho. E Kardec continua perguntando: lisonjeia-o a concorrência de muitas pessoas ao seu enterramento, né? Se eles ficam felizes com muitas pessoas comparecendo ao seu enterro. Os espíritos respondem, mais ou menos conforme o sentimento que as anima. Então não adianta ter muita gente presente quando ninguém faz uma prece. Quando o clima é uma festa e o espírito não está preparado para aquilo, o espírito não viveu aquela festa, ele teve um desenlace doloroso, ele não estava preparado, ele tinha muitas coisas que gostaria de fazer ainda, gostaria de ver os filhos crescerem, gostaria de terminar algum trabalho que estava fazendo, não estava preparado para a festa. E aí ali fica uma conversa, um barulho, uma desconexão com aquele que deveria neste momento estar sendo acolhido, socorrido e muito respeitado. Tem uma mensagem de Lázaro no Evangelho que diz o seguinte: o homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas e as criaturas mais do que a si mesmo. Ele é ao mesmo tempo juiz e escravo em sua própria causa. Ou seja, quando nós temos amor ao outro e a Deus, temos respeito pelas criaturas, nós somos juízes e escravos na nossa própria causa. Funciona assim: juiz para saber o que eu estou fazendo. Eu estou aqui velando o meu amigo, o meu familiar. Eu tenho que fazer o quê? Velar o meu amigo, o meu familiar. Ou seja, eu tenho que estar junto a ele, em prece, auxiliando neste momento difícil de passagem do mundo físico para o mundo espiritual, porque o corpo pode estar morto, mas a desencarnação, ela leva às vezes um pouco mais de tempo e aquele espírito está ali, unido ainda fluidicamente a esse corpo. Ele precisa de um tempo para isso, ele precisa de auxílio para se desvencilhar. E a nossa prece, os nossos pensamentos é que vão fazer isso. E por que Lázaro vem falando que nós devemos ser também escravos? Porque às vezes nós não estamos com vontade de fazer isso. Nós estamos com vontade de rever os amigos, os parentes, que nós não vemos há muito tempo, saber quem casou, quem nasceu, quem fez aniversário, quem comprou o carro. Nós queremos saber das novidades, mas é preciso, naquele momento, deixar isso para lá, deixar isso para depois, sermos escravos, não sermos escravos da nossa vontade, né? Sermos nesse momento juízes, e sermos escravos daquilo que nós sabemos que devemos fazer, ou seja, do nosso dever. O nosso dever é o quê? Somos cristãos, então vamos agir como cristãos. Nós devemos nos ater a isso. Essa é a escravidão que Lázaro vem falando naquele momento ali, o momento de seguir aquilo que é mais difícil, é abrir mão do bate-papo, abrir mão da festa, da comemoração, entre aspas, de encontrar os entes queridos também encarnados e nos
agirmos como juízes conosco mesmo. Não é esse, não é o momento. Esse é o momento da prece. Depois reencontra com a família, depois trocam as figurinhas, mas agora é o momento de abraçar aquele que está partindo temporariamente do nosso convívio. Então, meus irmãos, que tenhamos sempre em mente que a prática da oração aos desencarnados e aos espíritos sofredores principalmente é um ato de caridade, é um testemunho de amor, é uma consolação para aqueles que muito precisam de um bálsamo para as suas dores. E nós, neste momento do desencarne, do desenlace físico, somos nós que ainda estamos no corpo físico que temos a capacidade de proporcionar isso ao outro. Sejamos então cristãos, sempre que tivermos a oportunidade. E com certeza nós temos essa oportunidade todos os dias. Muita paz a todos, que Jesus nos conduza no nosso caminho. Estamos encerrando a primeira parte do nosso trabalho, agradecendo a nossa irmã Ana Beatriz pela leitura da página, assim como a nossa irmã Vânia Hungria pelo estudo que ela nos trouxe. E vamos pedir aos companheiros que ficarão para tomar o passe magnético que possam permanecer em vibrações ouvindo a música até o final. Vamos agradecer a Jesus os momentos que aqui passamos. Jesus, amigo querido, te agradecemos pela oportunidade de aqui estarmos ouvindo os ensinamentos do Teu Evangelho. Pedimos ainda, Senhor, que possa continuar nos sustentando no momento da aplicação do passe magnético para que possamos receber aquilo de que necessitamos. Grato, Senhor, mais uma vez pela oportunidade. Te pedimos a permissão para encerrar esse momento dizendo graças a Deus e graças a Ti, Jesus, que assim seja.